Mas de Amon nasce um menino chamado Josias. Diga-se de passagem que havia sido profetizado sobre ele mais ou menos uns 300 anos antes, no tempo do rei Jeroboão. Um profeta, um homem de Deus, profetizou e disse que nasceria um da família de Davi, cujo nome seria Josias, e ele faria uma limpeza religiosa naquela nação. E quando Josias assume o reino, ainda com 8 anos, nós podemos presumir que ele era tutelado certamente por alguém que fosse adulto. Mas quando ele já estava rapazinho, ele sentiu uma necessidade de restaurar o templo em Jerusalém. Um jovem como muitos aqui, ou até mais jovem ainda, ele sentiu uma necessidade de restaurar a religiosidade do seu povo. Mesmo tendo tido um pai idólatra, mesmo tendo tido um avô idólatra, presumo que ele deveria conhecer a história do seu bisavô Ezequias, que foi um homem segundo o coração de Deus, semelhante a Davi. E Josias então decidiu criar uma comissão de pessoas preparadas, aptas para consertar o templo. E ele delegou autoridades e tarefas, e eles iriam consertar o templo parte por parte. E o texto que nós lemos, que tem muitos nomes aqui até estranhos, mas você vê a divisão que foi feita para que a obra fosse feita de forma organizada. Então nós vimos que do coração de um jovem nasceu o interesse de restaurar a religiosidade do seu povo. Mas o mais interessante é que quando eles estavam consertando o templo, consertando aquele conserto com S, de consertar, de reparar, quando eles estavam consertando o templo, eles acharam o livro da lei. Mas que coisa estranha, ao mesmo tempo maravilhosa. Mas é estranho, como pode o livro da lei estar perdido dentro da casa do Senhor? E o texto que nós lemos diz que eles encontraram, versículo 15: e Uquias respondeu e disse a Safã o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã. E Uquias era o sacerdote, Safã era o escrivão. Pelo relato, parece que Uquias entendia mais de lei, porque ele disse: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Safã, como superintendente, pegou aquele livro e levou para apresentá-lo ao rei Josias, jovem rei Josias, agora já era adulto. E ele traz um relatório sobre os trabalhos que estavam sendo feitos, o sucesso do trabalho. E ele vai e apresenta esse pequeno detalhe. Versículo 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Interessante que essa história ela é relatada tanto em Crônicas quanto em 2 Reis. E tanto aqui em Crônicas quanto em 2 Reis, quando Safã vai falar sobre o livro, ele diz assim: o sacerdote Uquias achou um livro. E essa indefinição sobre o livro, nesta leitura que fazemos na nossa língua, demonstra um desconhecimento do potencial daquele livro pelo próprio Safã. Mas quando ele leu aquele livro diante do rei, diz a Bíblia que o rei rasgou os seus vestidos, o rei caiu por terra e entendeu quanto Deus estava irado contra o seu povo. Porque quando se acha a palavra de Deus, quando se lê a palavra de Deus, quando se entende a palavra de Deus, quando se medita na palavra de Deus, a nossa mente é modificada. Quantas pessoas foram mudadas por Deus ao ouvir a palavra de Deus, ou ao ler a palavra de Deus, ao ler esse livro? Quantas vidas transformadas porque ouviram? Eu lembro de um colega que me contou que estava saindo de uma festa
estava arrasado, desesperançado, e ele achou no chão um pequeno versículo. Os irmãos mais antigos devem lembrar daquela caixinha de promessas, né? Que tinha em toda a mesinha antigamente, caixinha de promessas. E naquele versículo estava: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele contou isso para mim. O poder desse versículo, que ele encontrou vindo de uma festa, encontrou no chão e leu aquele versículo. E dali ele foi para casa com aquele texto matutando na sua mente. Porque a palavra de Deus, quando ela é recebida aqui na mente e ela desce para o coração, ela transforma as vidas, ela transforma corações, ela transforma homens e mulheres, ela transforma crianças e adolescentes. Não tem idade para isso, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Achar o livro foi um grande desafio, foi uma grande conquista. Mas o que fazer depois de encontrar o livro? O que fazer depois de ler o livro? O que fazer depois de entender a mensagem? É permitir que esta mensagem provoque um avivamento interior em cada pessoa, em cada comunidade, porque somente a palavra de Deus é quem gera um avivamento em nossos corações. Somente pela palavra. Lógico, hoje em dia a Bíblia, esse livro que é o mais lido do mundo, é o mais vendido, mais ou menos 5 bilhões de exemplares vendidos no mundo todo. O livro reproduzido em mais idiomas do mundo, cerca de 3.000 idiomas. O livro lido repetidas vezes por uma mesma pessoa, o mais, tudo ele é o mais, e disponível em tantos formatos, em áudio, em visual, edições de estudo, comentadas. Mas nem sempre foi assim. E eu ainda me lembro de quando eu ganhei minha primeira Bíblia. Eu tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos. Minha mãe me presenteou, o maior presente que ela me deu. E eu passei a amá-la. Passei a amar esse livro. E o tempo passou e alguns eventos na minha vida drásticos aconteceram, mas esse livro sempre foi a minha companhia. E eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, 1997, eu estava no auge dessa paixão pela Bíblia. Lia, relia, terminava a leitura, reiniciava outra, lendo. E aí eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus rodoviário. E eu lembro do primeiro dia que eu fui para a empresa. Aí um senhor disse: e esse menino? Esse é o novo cobrador. E eu com a Bíblia debaixo do braço. Ele disse: tu é crente? Eu digo: sou. Tímido, né? Ele disse: aqui o cabra entra com a Bíblia debaixo do braço e sai com uma garrafa de cachaça. E eu ouvi aquilo e eu, muito tímido, fiquei na minha, né? Mas o que eu já conhecia desta palavra, o que ela já estava dentro do meu coração, era suficiente para relevar aquela brincadeira, que não passou de uma brincadeira pesada para um adolescente, jovem, né, já. Mas eu louvo a Deus, que através desse livro, a minha vida tem sido mudada em todos os aspectos, porque achando Ele, como diz o Salmo, né? Achando tua palavra, logo as comi. Então esse livro é para ser devorado, é para ser meditado, é para ser escavacado, é para ser usado, é para ser gastado, porque esse é o livro da vida, é o nosso livro aqui, é o livro que traz vida, é o livro que traz a verdade.